pentecostalismo, que é a questão do batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, depende da preposição que cada um queira. Mas nós vamos observar isso aí um pouquinho dentro do texto, não é nem o versículo primeiro. Eu quero pegar, alguém lê o segundo para mim? Atos 2. Alguém vai ler ou não? Alguém pode ler? Quem que encheu toda a casa? Quem que encheu a casa? Vento? Errado. Quem encheu a casa, vou ler de novo, ó. De repente veio do céu um som, como deu um vento impetuoso que encheu toda a casa. O que encheu a casa foi um som. Esse som era como de um vento impetuoso. Está vendo a observação de um versículo? Não foi o vento que encheu, foi um som. E como que era esse som? Isso era como de um vento impetuoso. Era semelhante ao vento. Não é isso que está escrito aí na Bíblia? É isso que está escrito aí ou não é? É ou não é? É. Aí os pregadores saem soprando no povo. Esse é o vento. É assim ou não é? É. É assim. Mas veja bem, gente. Onde mas aonde eu quero chegar? Eu quero chegar na preocupação de nós lermos correto. Igual nós viemos conversando cá, de observar cuidadosamente o que está dizendo o versículo. Depois vamos chamar os outros de herege. É nós que acabamos cometendo heresia por falta de observar. Só que isso ainda não é o detalhe do texto. O detalhe vai vir agora. Como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam. Eles estavam em pé ou sentados? Ok. Olha agora que lindo. E apareceu. Eu estou no versículo 3 agora. E foram vistas por eles, ou apareceram distribuídas entre eles, língua como de fogo. Eu vou em outra versão. E foram vistas por eles línguas repartidas. Sabe o que eles viram em visão mesmo? O mesmo língua, nossa língua. Línguas repartidas como que de fogo, ou seja, em brasas, repousando, é isso que está na Bíblia, as quais pousaram sobre ele. Sabe onde que eles viam essa visão de línguas? Uma língua em cima de cada um. Um mesmo. Leia isso aí, você está dizendo o versículo? Ou se eu escolher errado? Língua mesmo. Pousou sobre, não é dedo, sobre é em cima, sobre cada um deles. Como se fosse uma bomba pairando. Entenderia? Isso. E entre os apóstolos. Ok, gente? Vocês já tinham ouvido isso? Agora, por que vocês nunca ouviram isso? Porque vocês nunca observaram esse versículo direito. Leia de novo. Leia. Pega aí os detalhes do versículo. Ou eu estou lendo a Bíblia errada? Vocês estão vendo? Isso é aula de hermenêutica. Agora imagine se eu trazer isso tudo aqui no grego, do jeito que está no grego. Mas e a questão é seguinte, não, eles falam sim. Eu estou falando o que eles viram. tudo bem, mas que às vezes impede a observação do texto, a investigação do texto, uma atenção especial, aí você já compara logo com o que está na frente. A gente às vezes acha que foi repartido, não foi feito, que as línguas Não. estranhas, porque você acaba comparando com o que você leu na frente.
Sim. Quando você lê na Bíblia, você deixa de observar o detalhe do texto anterior. Sabe por quê? Porque a nossa mente vai aquilo que nós queremos e não aquilo que está. Essa é a diferença. Vamos continuar o versículo? Vamos lá. E pousou sobre cada um deles. Aí vem o texto dizendo que depois que veio, o que acontece? Depois que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram, eles ainda não tinham falado, e começaram a falar noutras línguas. Então foi ali que começou. Aí que começou. Veio a visão das línguas, o membro, repartidos como de fogo. Aí o Espírito Santo enche cada um deles. Depois que o Espírito Santo enche, aí que eles começam a falar em outras línguas. Entenderam agora o que está dizendo o texto aí? Ou não é isso que está dizendo? É isso que está dizendo? Claro, eu não estou inventando nada, só estou lendo o que está escrito. E eles começaram a falar noutras. Aí eu pergunto, que língua que eles falavam? Não, que idioma que eles falavam? Quantos países? 16 e 17 países estavam. É isso que eles falavam. E o que eles falavam nessas línguas? Então, nessa língua, o que eles falavam? Vamos ver o que eles falavam? Está na Bíblia. Sai no texto, vamos lá? Versículo de número 11. Alguém pode ler? Mas vamos ler o versículo. Alguém lê para mim do versículo 4 por favor? O versículo 4 em diante. Alguém lê para mim, por favor? Isso. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas, conforme que o Espírito lhes concedia que falassem. Continue. Habitavam então em Jerusalém Vai devagar agora. Habitavam em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo-se, pois, aquele ruído. Para. Agora veja bem, gente. As pessoas só foram até onde os discípulos estavam por questão do ruído, daquele som. O som estava na casa lá em Pedroso. As pessoas ouviram aquele som e correram lá para ver o que era. Vamos ver o que acontece. Continue. Ouvindo-se, pois, daquele ruído, juntou-se a multidão e estavam confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Para. Aí a multidão chega até lá. Só que essa multidão que chega eram judeus, porém que falavam dois idiomas: o hebraico e o idioma o qual era de cada um daqueles países. Ou seja, como era Pentecostes, a festa de Pentecostes, as pessoas judias que moravam em outros países migravam para Jerusalém. Uma peregrinação, assim como fazem os muçulmanos uma vez pelo menos na vida, o camarada tem que ir até Meca, né? E os judeus é a mesma coisa. Nas festas judaicas, eles migravam de outros países e iam até Jerusalém. E viram esse episódio. Mas vamos pensar, nós estamos ouvindo eles falar em nossa língua em que somos nascidos. Continue. E todos pasmavam e se admiravam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses que estão falando? Como é, pois, que ouvimos falar, cada um na própria língua em que nascemos? Nós partes, medos e elemitas, e os que habitamos na Mesopotâmia, na Judéia, na Capadócia, o Ponto e a Ásia, a Frígia e a Panfilha, o Egito e as partes da Líbia próximas a Cirene, forasteiros, romanos, tanto judeus quanto os prosélitos. Para. Olha quantos idiomas eles estavam falando. Estavam falando em hieroglífico, em egípcio, estavam falando em dialetos da Ásia, estavam falando em línguas da Panfilha, da Frígia, de Ponto, estavam falando grego, latim. Os 12 discípulos, sem ter estudado todos esses idiomas, estavam falando. Sem saber, lógico. Continue. Sem saber, né? Sem saber. Versículo 11.
Cretenses. Aí, cretenses, que é de Creta. Cretenses e árabes. Árabes estavam falando muçulmano. Ouvimos em nossas línguas. Agora, ouvimos em nossas próprias línguas falarem das grandezas de Deus. O que eles falavam em língua estranha? As grandezas de Deus. É o que os discípulos falavam em língua estranha. Eles falavam vários idiomas sem nunca terem estudado. Estranho para eles, mas para as pessoas que estavam lá,